A gente tem falado aqui nos últimos dias sobre o consórcio que cuida da iluminação pública de Maringá. Aquela PPP que foi feita lá na B3, na Bolsa de Valores, em São Paulo, pela gestão anterior. E aí eu tenho acompanhado e ontem fui pego de surpresa numa matéria lá no site Maringá Post. E eu vou trazer o conteúdo da matéria aqui do nosso colega Vitor Ramalho. O consórcio Luz de Maringá, que é responsável pela iluminação pública de Maringá, negou que esteja atrasado no cronograma de troca de lâmpadas. Segundo a empresa, tudo está sendo cumprido conforme o contrato. Foi isso que eles, em nota, declararam lá para o pessoal do Maringá Post. Nessa semana, a Câmara de Vereadores criou uma comissão de estudos para analisar o contrato firmado em 2024 entre a Prefeitura e o consórcio. A Prefeitura, inclusive, já aplicou multa. Trouxemos aqui em primeira mão essa informação de que a empresa estaria sendo multada. E aí as alegações são no atraso das lâmpadas normais aí por lâmpadas de LED. De acordo com a Enel, que lidera esse consórcio aí, 35% das lâmpadas já foram trocadas até o fim de março, o que dá cerca de mais ou menos 20 mil unidades. A meta é chegar a 50% em junho e concluir tudo até outubro. Pelo contrato, 55 mil lâmpadas devem ser substituídas até o fim de 2025. A empresa também será responsável pela iluminação pública de Maringá até 2037. Anota esse número aí. Recebendo cerca de 9 milhões e 800 mil reais por ano da Prefeitura de Maringá. O consórcio ainda destacou que 30% dos pedidos feitos pela população não são por falta de luz, mas por modernização. Isso, segundo eles, atrapalha o cronograma e faz as equipes perderem tempo. Do que eu estou dizendo aqui? Eles estão alegando que os chamados não são porque a lâmpada está queimada, é porque a população quer que faça a troca da lâmpada normal pela lâmpada de LED, e isso faz com que a equipe chegue lá e não realize o serviço e vá embora e assim acaba perdendo o tempo. A Enel afirmou que muitas das lâmpadas atuais são antigas, como as de vapor de sódio e mercúrio, e que falham com frequência. Já as de LED têm maior durabilidade e vão deixar a cidade mais iluminada. É o que a gente espera. A gente espera que vocês façam a troca aí o mais rápido possível. Por fim, o consórcio disse que vai recorrer da multa aplicada pela prefeitura já nos próximos dias. Ô, Ângelo, eu começo com você porque o primeiro parágrafo aqui é chocante para mim. Porque os vereadores perceberam, a população percebeu, nós ao longo do... A cidade está escura e, no entanto, o consórcio que cuida da iluminação diz que está tudo sendo cumprido conforme o contrato. Não me parece o caso. Estou dizendo quando a gente anda pela cidade. Se eu olhar o contrato, talvez eu tenha que entender e acreditar que a empresa está certa. Qual a tua percepção? Bem, a percepção é a mesma sua. A cidade está escura, não é? Muitos políticos às vezes podem não perceber porque eles ficam dentro de casas noturnas onde, né, fica fora do passeio público. Mas quem anda, quem vai trabalhar à volta do trabalho, percebe que a cidade está escura. Alguns pontos muito mal iluminados. Mas a informação que eu tenho é que sim, o contrato não está sendo cumprido. Porque ele estabelece, queira ou não, não importa a justificativa. É 48 horas para a troca e isso não está sendo obedecido. Essa justificativa que a empresa dá, que chega lá não é para trocar, é para trocar. A pessoa quer que troca. Peraí, não é assim. É uma informação que eu não sei se é pública, se eu estou cometendo alguma inconfidência, mas um diretor da companhia, dessa empresa, que tem sede no Rio de Janeiro, esteve em Maringá essa semana, conversou com integrantes da comissão, tá? E ouviu deles ao contar essa história, chamam a gente lá, mas os caras querem que troca tudo, quer que, né, coloque o negócio mais moderno e tal. Aí um dos vereadores deu uma ideia para eles, vocês não fazem isso. Mas não tem problema, né, porque, queira ou não, isso viola o contrato, o prazo dado no contrato. E aí o rapaz, representante da empresa, ficou estupefato, gostou da ideia, achou ela simples e eficiente e disse que vai adotar. Então aí começa, isso acho que é tudo informal, né? Porque oficialmente não tem nada, né? Do trabalho da comissão. Então os bastidores a coisa já está andando. E semana que vem, é uma coisa bonita, o dinheiro é nosso. O pessoal da Câmara vai para São Paulo, da comissão vai para o Rio de Janeiro. O rapaz já veio aqui, mas a conversa foi informal. Como é que é? O diretor veio para Maringá, mas a conversa foi informal. A conversa formal vai ser paga com diária.
Vai ser pago semana que vem, os vereadores vão para o Rio de Janeiro para ouvir a mesma ladainha. E repetir a mesma sugestão. Então é isso. Está se caminhando, já existe um pré-acordo, só que informal. Eles vão acertar essa questão das 48 horas, que aplica-se diretamente ao contrato. Então não adianta falar que respeita o contrato. Não, o contrato não está sendo respeitado nessa questão do prazo. Quem tem que baixar aqui é a empresa para responder oficialmente, não o vereador ia até lá. Eu ia com outra pessoa, mas eu vou com você, Kim Rafael. Meu Deus. O problema é que daí ele dá uma dessa, a gente não sabe exatamente se isso pode ser cancela. oficial, e aí a gente acaba matando. Não, mas então, usa a expressão, se for verdade... Ah, meu Deus. Se for verdade, é uma patifaria, né? Imagina só o vereador fiscalizando o contrato no Rio de Janeiro. Que maravilha, né? Isso seria... Mas se a moda pega, né? Nossa, vai ser maravilhoso. Mas enfim... É uma resposta padrão do consórcio, é claro que a empresa vai ter que se defender, mas se houve aplicação da multa, quer dizer que há irregularidade. Há irregularidade no prazo, há irregularidade em alguma situação do contrato. Isso é fato. Se a administração pública, se o poder público já autuou a empresa diante da multa, você percebe por conta da multa, que é mais de R$500 mil, ok. Agora, dizer que está sendo cumprido, cara, ontem mesmo na frente do fórum, com vários postes lá com as LEDs piscando, se preparando para uma ninguém encantado. Tá ridículo. É LED, não é para ser moderno. E nós falamos aqui, o Edivaldo também toca no assunto, dos lumens. Tem que identificar exatamente o que está no contrato, quais são os lumens. Né? Que a intensidade, se a luz é muito mais branca ou é mais amarelada. Porque você vai comprar lá no LED, no mercado, em qualquer lugar que você vai lá no material elétrico, você vai perceber atrás da embalagem qual que é a intensidade, o lumen. Qual que é o lumen que foi adotado para lâmpadas aqui em Maringá, contratadas? Alguém pode responder? A comissão, por favor, antes de ir para o Rio de Janeiro, pode responder para nós? Ó, o vereador Flávio Mantovani, que é da comissão, está dizendo que ninguém vai ao Rio. Iremos à empresa em Maringá. Ele está dizendo no chat ali. Então, já está dizendo que ele faz parte da comissão, tá? É o presidente, né? E agora a empresa... Que bom que ele não desmentiu a outra parte também, Só para concluir, a questão da comissão, enfim, né, beleza. Mas a empresa diz assim, esse tipo de chamado prejudica a execução dos trabalhos previstos, desperdiçando o tempo das equipes. Peraí, tem que ter um gerenciamento, tem que ter... Se a pessoa é chamada para fazer tantas trocas, você tem que, obviamente, filtrar o que eventualmente tem que ser feito, mas faça alguma coisa. Não é porque alguém pediu para trocar 20 lâmpadas uma vez só e era desnecessário, que você vai abandonar. Tipo assim, beleza, não vou trocar aqui porque não adianta, passa para a próxima e assim sucessivamente. Então, assim, o prazo, pelo que a gente percebe, está atrasado. Então, assim, e a aplicação da multa não foi em vão. Então, há uma irregularidade aqui e precisa ser sanada.